Olá, galerinha! Bom dia! Mais um dia de aula, dia 2 de setembro de 2021. A nossa aula de hoje, como todas as quintas-feiras, é de geografia. E aí a gente sai da discussão inicial que a gente falava sobre altura e altitude e entramos no capítulo 2, que é sobre representação do espaço urbano, ok? Então, esse espaço urbano que a gente fala é sobre as cidades, certo? E a gente vai aprender um pouquinho para iniciar com esse texto. Leia o trecho da letra da canção a seguir. Meus tempos de criança. Vamos lá? Eu daria tudo o que eu tivesse para voltar aos tempos de criança. Eu não sei para que a gente cresce, se não sai da gente essa lembrança. Aos domingos, missa na matriz da cidadezinha onde eu nasci. Ai, meu Deus, eu era tão feliz no meu pequenino Miraí. Observem as imagens também, tá bom? Eu, igual a toda meninada, quanta travessura que eu fazia. Jogo de botões sobre a calçada. Eu era feliz e não sabia. A gente se reporta um pouco à nossa infância, né? As brincadeiras de infância antes da chegada dessa vasta tecnologia. As pessoas sentavam nas calçadas, conversavam, né? Contavam piada, as anedotas, aquelas histórias de bicho-papão e tudo mais. E esse texto, não é, de Ataúfo Alves, que nos remete assim um pouco desse brilho que nós tínhamos na nossa infância, quando as cidades não eram tão crescidas. Eu digo na minha infância, não é porque o professor Manuel é bem mais velho que vocês, então eu tive essa infância bem tranquila, do sentar na calçada. Quando a gente veio ter televisão, não tinha mais nem graça, ok? Então vamos lá. Primeira questão da nossa atividade de hoje, que é sobre o texto. Você conhece o jogo de botões? Já brincou disso alguma vez? Na cidade onde você mora, as crianças brincam desse jogo sobre as calçadas? Então vocês vão responder três coisas, né? Se conhecem o jogo de botão, se na cidade, se já brincou alguma vez. Terceiro, se na cidade que vocês moram, as crianças também brincam desses jogos. Tá bom? Isso, observem aqui, ó, na imagem, aqui a representatividade do jogo de botões. Né? Que aqui na minha cidade a gente joga em tabuleiro, e o tabuleiro é riscado como um campo de futebol, e aí cada pessoa, ou dupla ou equipe, fica com determinado time de futebol, né? E os botões vinham, na época, com o adesivozinho do Flamengo, do São Paulo, do Corinthians, né? E a gente tinha que pressionar uma paletazinha no botão para que ele corresse na tábua, né? Em que a gente desenhava o campo de futebol. Então, observem aí. Na segunda questão, você conhece os jogos e as brincadeiras da infância dos seus pais e dos seus avós? Você brinca da mesma forma que eles brincavam? Então, são duas perguntas. Em uma conversa com o pai, com a mãe, com a tia, com o avô, com a avó, perguntar a eles quais eram os tipos de brincadeira que eles brincavam quando tinham a idade de vocês. Depois vocês vão fazer um paralelo. Por exemplo, lembram da nossa aula folclórica em que a gente discutia sobre as brincadeiras antigas? Peão foi a minha brincadeira, bola de gude, a minha brincadeira, pau na lata, a minha brincadeira. Então vocês terão que conversar um pouquinho com os familiares de vocês, os mais velhos, para saberem que tipo de brincadeira nessa segunda questão eles brincavam, e vão fazer um paralelo. Vocês brincam dessas mesmas brincadeiras ou vocês encontraram outras formas de brincar? A terceira questão. Você sabe o que é uma igreja matriz? A cidade onde você mora tem uma? Ela é antiga? Onde se localiza? Então vejam só, também são
3 perguntas. Não, 3 não, são 4 perguntas. Primeiro, vocês sabem o que é uma igreja matriz? Segunda, a cidade de Salgueiro possui igreja matriz? A terceira, ela é antiga? E a última pergunta, a localização. Onde ela está localizada? Lembrando que a igreja de Santo Antônio não é mais a matriz de Salgueiro. Desde que Santo Antônio passou a ser diocese, desde que Salgueiro, passou a ser diocese, a igreja de Santo Antônio passou a ser a matriz, ok? Vamos para a próxima página. Na próxima página, a gente vem para a questão da transformação das paisagens urbanas. Os grandes centros, as grandes metrópoles, as grandes cidades, elas não nasceram metrópole, não é? Tudo era campo, tudo era arborizado. Mas para urbanizar, esses espaços passaram por transformações. Então vamos lá. O município de Miraí, localizado no estado de Minas Gerais, é considerado pouco populoso, com aproximadamente 15 mil habitantes. Observe nas fotos ao lado as transformações que ocorreram na paisagem da cidade. Localize em cada uma a igreja matriz do município. A igreja matriz de Santo Antônio foi tombada pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural de Minas Gerais no ano de 2005, com o objetivo de preservar parte da história da cidade. Quando dizemos que um edifício foi tombado pelo patrimônio histórico, significa que ele deve ser preservado, cuidado e não pode ser alterado por reformas sem autorização dos órgãos competentes. Se a Casa de Cultura de Salgueiro é um prédio bem antigo, eu não sei se ele é tombado como patrimônio histórico. Quando um prédio ele é tombado como patrimônio histórico, não pode existir grandes reformas sem que o governo permita. Por exemplo, eu tenho uma casa, essa casa é antiga, então foi tombada como patrimônio histórico. Mesmo ela sendo minha, eu não posso reformá-la sem que o governo permita. Por quê? Porque ela faz parte da história da cidade. Então vamos ver aqui, ó. A primeira imagem que a gente tem, que aqui no meu celular, é claro, não é tão boa como a do livro de vocês, mas eu vou pegar aqui o meu livro para me dar uma ajudinha, não é? A primeira imagem que a gente tem, que está em preto e branco no livro de vocês, é a vista da cidade de Miraí, com a igreja matriz ao fundo, em cerca de 1952. Então, observem aqui, esta era a igreja de Miraí em 1952. A segunda imagem diz assim, ó, vista de Miraí em 2017. Então, olha a igreja onde está e observem a diferença entre essa igreja de 2017 e essa igreja de 1952, ok? E vamos seguindo a atividade. Primeira questão. Que elementos demonstram a passagem do tempo da foto 1 para a foto 2? Um dos elementos é a própria cor da foto, não é? Em 1952 não existia foto colorida. É um elemento, mas vocês podem observar, ó, que as construções ao redor da igreja, a própria igreja tem características muito modernas, diferente da foto número 1. Mas se vocês perceberem bem esmiuçadamente, vocês veem que a maioria dos prédios de uma foto para outra foram coloridos, mas não sofreram alteração na sua estrutura física, não é? Isso é bem percebível. A estrutura da segunda foto tem mais árvores, tem mais cores, não é? Mas, na opinião do professor Manuel, ela é quase igual à da foto 1. Então, vamos lá. Então, identifiquem esses elementos que demonstram que a passagem sofreu mudança da primeira para a segunda foto. E a segunda questão. No município ou estado onde você mora,
Existe algum edifício ou espaço tombado pelo patrimônio histórico e cultural? Aí a gente vai ter que pesquisar, não é? Ou conversar com alguém. Eu acredito que o prédio da Casa da Cultura de Salgueiro ele seja tombado como patrimônio histórico e cultural. Mas aí vai ficar a curiosidade na orelhinha de vocês e eu quero que vocês pesquisem para descobrir a resposta, tá bom? Um grande cheiro, até a nossa aula de amanhã. Deus abençoe.